Boa noite. Hoje o Brasil já registra 66 mil casos e 501 e já 4.543 de casos de Covid-19. Nós temos um mapa aqui que talvez você não consiga me enxergar. Aqui nós podemos ver que o estado com mais casos seria São Paulo, com 21 mil casos e 696. Depois, logo atrás, vem o Rio de Janeiro, com 7.944 casos. Depois já vem o Ceará, com 6.726 casos, quase passando o Rio de Janeiro. E depois vem o Amazonas, com 3.928 casos, já confirmando muitos casos. E aí depois vem outros estados, como Pernambuco, com 5.358 casos, mas controla mais que o Amazonas. Nós podemos ver que a bolinha mais vermelha você consegue enxergar, que seria São Paulo, com muitos casos já confirmados e muitas mortes de Covid-19. Agora nós vamos para a nossa região de Jaguarão, Rio Grande do Sul. A cidade com mais casos confirmados no Rio Grande do Sul seria Porto Alegre, 430 casos já de Covid-19. No segundo, Passo Fundo, com 103. E em terceiro, Lajeado. Quarto, Marau. E 5, Caxias do Sul. Todas essas cidades confirmam mortes pelo Covid-19. Aqui nós temos um mapa confirmando, seguindo aqui em Jaguarão, que ainda no teste rápido deu 4 casos confirmados, mas estão no teste de 24 horas, que demora um pouco e é mais presencial, que pode dar Covid-19 ou não. Aqui nós podemos ver que onde tem mais casos seria Porto Alegre e Passo Fundo, que é mais suspeitas. No mundo já se confirma muitos casos, já mais de 2 milhões de casos, e na China os casos não crescem mais, onde foi o epicentro da doença, os primeiros casos vieram de lá. Ontem, o cara da OMS falou que quando na China tinham pelo menos 400 casos e no mundo havia 84 fora da China, o presidente da OMS falou que já tinham que tomar providências, mas não tomaram, por isso que os casos aumentaram. São Paulo, com mais casos, já entra em pessoas que esperam nas ruas e acabam falecendo, pois não há mais leitos. Aqui no Rio Grande do Sul a situação não é ruim ainda, pois nós estamos conseguindo controlar. A situação do estado já é de 1.228 casos, ainda é relativamente pouco comparado a São Paulo. Nós vamos ver aqui Roraima, contaminados 407, aqui no Acre 279, aqui no Amapá 842. Aqui no Pará, contaminados já são 2.128, no Maranhão 2.410. Aqui, um estado com menor chance de coronavírus, estado com poucos casos, seria o Tocantins, com apenas 67 casos, ainda é relativamente pouco. Aqui nós temos na região sul o Paraná, com 1.186 casos, tem menos que o Rio Grande do Sul, e aqui Santa Catarina com 1.337. No caso, tem menos casos relativamente ao do Rio Grande do Sul. O único estado que vence o Rio Grande do Sul na região sul seria Santa Catarina. Demais, nós temos estados com muitos mais casos, mas poucos casos ainda. O Brasil ainda consegue controlar a doença, mas a situação já é crítica, pois a situação pode parecer com a dos Estados Unidos. O país com mais casos no mundo agora seria os Estados Unidos. Em segundo já é a Espanha. A Itália já perdeu para a Espanha. E em terceiro a Itália. Lá na Europa, por enquanto, os casos crescem na França e no Reino Unido, o que preocupa. Na Oceania, na Ásia, os casos crescem pouco. E a presidente da Nova Zelândia falou que os casos não crescem e estão conseguindo controlar a doença. Mas continentes como a África e a América do Sul, a doença está recém começando e isso preocupa a OMS. E essas foram as notícias de hoje.